Receba, Senhor, a nossa adoração e fala conosco através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, amém? O Senhor é bom o tempo todo. Aleluia. Graças a Deus. Enquanto você ainda está em pé, eu vou pedir, as crianças podem ir com a tia Sueli, por favor, que Deus abençoe, que vocês tenham um tempo lá na presença do Senhor, que a glória do Senhor se manifeste também no ministério infantil. Por favor, abra a sua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, pode compartilhar aí com quem tem, ou pegar ali na mesa, ou mesmo no seu celular, você pode acompanhar lá na carta de Paulo aos Gálatas. Nós vamos ler alguns versículos e depois você pode se assentar. Gálatas capítulo 1, do verso 11 ao 17. A palavra do Senhor diz assim: mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não o recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Porque vocês ouviram qual foi, no passado, o meu modo de agir no judaísmo, como, de forma violenta, eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. E, na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer,
e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Mais uma vez, curve a sua cabeça. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir nesta hora a revelação da tua palavra pelo teu Espírito Santo. Fala aos nossos corações, Senhor. Enche, Senhor, a nossa mente de tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Dá-nos mesmo uma consciência do teu evangelho, da tua palavra, e que essa palavra encontre guarida no nosso coração, Senhor, para que possa produzir frutos a 100 por 1 para a glória do teu nome. Deus, eu me submeto à tua poderosa mão, eu me humilho diante do Senhor, e eu peço a unção do teu Espírito Santo, para que nesta hora eu seja instrumento da revelação da tua palavra, pelo poder que há no teu Espírito. Em nome de Jesus, usa a minha vida, Senhor. Usa a minha vida, que ela seja mesmo para a glória do teu nome. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vocês podem se sentar. Eu quero saudar a todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Dizer que todos vocês são muito bem-vindos. Viu? Muito bem-vindos. Eu estava com saudade de alguns que eu ainda não tinha visto, depois que voltei das férias, mas outros nós já conversamos, né? Já visitamos. Louvado seja Deus por isso. E eu quero aproveitar e deixar aqui um gancho para você que participa aqui conosco deste culto pela internet. Venha, nós ainda temos alguns lugares que são os seus lugares. Então venha participar conosco presencialmente, que a palavra do Senhor diz que quando nós nos reunimos como Assembleia dos Santos, o Senhor ordena a sua bênção. Então vem para cá, vem participar conosco, porque é aqui no calor do Espírito Santo que nós sentimos ainda mais a presença de Deus. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Também antes da ministração da palavra, eu quero incentivar você a vir na reunião de oração. Terça-feira, às 20 horas, nós temos uma reunião de oração. E é tão tremendo o que Deus está fazendo, porque nós já temos testemunhos de respostas de oração. O que aconteceu aqui na terça-feira foi tremendo. Nós tivemos um testemunho de uma resposta de oração que Deus deu, e nós glorificamos a Deus por isso. Mas tinha uma irmã que estava aqui e ela disse: quase eu não vim por causa da minha crise de enxaqueca. Ela falou, mas eu quis resistir a isso, e então ela veio. Aqui, naquele momento onde ela colocou o pedido de oração, que era para a cura da sua enxaqueca, nós oramos por ela. Eu coloquei a minha mão sobre a cabeça dela e nós oramos em conjunto por ela. Quando foi no meio da reunião, ela já deu o testemunho, ela não esperou nem o final da reunião. Ela disse, fui curada, o Senhor me curou. Então, glória a Deus por isso, amém? Você pode glorificar o Senhor? Amém, louvado seja Deus por isso. Deus é aquele que nos ouve, é aquele que responde a nossa oração. Basta nós clamarmos e termos fé para que isso aconteça. E Deus responde no tempo de Deus, no tempo que Deus tem determinado para cada coisa acontecer. Amém? Louvado seja Deus por isso. Então, Deus falou muito ao meu coração nessa epístola ou nessa carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Gálatas foi escrita por Paulo devido a uma necessidade que ele viu na região, né, da Galácia. E essa deve ter sido a primeira carta de Paulo, o primeiro livro do Novo Testamento, aos Gálatas. E é interessante porque quando nós vamos procurar nos documentários, né, nos comentários bíblicos, nós descobrimos que esta carta foi a carta que inspirou
Martinho Lutero na Reforma Protestante. Martinho Lutero dizia que esta carta de Gálatas, do apóstolo Paulo aos Gálatas, foi a carta, ele dizia que era a carta da vida dele, de Martinho Lutero. Então, é uma carta muito importante, é uma carta que ela exorta os cristãos em alguns aspectos, e nós vamos falar sobre isso. É uma carta que Paulo exortava os cristãos daquela época, mas também é uma carta que vem para nos exortar nos dias de hoje, né? Então, Gálatas era uma região da Galácia que continham as igrejas de Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Essas igrejas estão mencionadas lá no livro de Atos, capítulo 14. E Paulo vai pregar aos Gálatas devido a um conflito existente naquela época. Porque Paulo levou o evangelho de Jesus Cristo, as pessoas se converteram, né? Os judaizantes, no caso, os cristãos que eram judeus, se converteram a Jesus Cristo, mas havia muito forte neles, por causa da religião, por causa do judaísmo, aquelas regras, aquelas normas, e aí então eles começaram, mesmo aqueles que se converteram, porque Paulo pregava o evangelho da graça, o evangelho que liberta, e então aqueles judaizantes, eles não se conformavam com esse evangelho que é livre, porque nós somos livres em Jesus Cristo, amém? E aqueles judaizantes não concordavam com isso. Achavam que Paulo estava distorcendo o evangelho, porque eles criam que Paulo era aquele que não estava pregando as normas do judaísmo, porque tinha que ser pregado, tinha que ser exercida aquelas normas das festas, das doutrinas. Eles se apegavam muito à circuncisão, eles achavam que tinha que ser circuncidado. Então eram algumas exigências legais que eles tinham nos ensinamentos da religião judaica. E então esses judaizantes começaram a questionar o apostolado de Paulo, dizendo que ele não era muito bem aquilo que ele estava dizendo que era, apóstolo de Cristo. Então, a partir do verso 11, Paulo começa então a falar com esses irmãos e trazer para eles essas afirmações de quem ele era. E ele começa a carta dizendo: Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então, isso quer dizer o quê? Que Paulo estava afirmando a sua autoridade em Cristo Jesus. E Paulo, então, contradiz essas afirmações contra ele, confirmando a sua autoridade apostólica e trazendo os fundamentos do Evangelho, os fundamentos verdadeiros, do verdadeiro Evangelho que ele pregava, como, por exemplo, a justificação pela fé. Por quê? Porque estava havendo um conflito, uma confusão, de que aquelas pessoas precisavam manifestar obras para serem salvos, para serem justificados. E Paulo, então, vem e contradiz isso, né? Dizendo que a justificação era pela fé. Porque os seus adversários, eles tinham pervertido o evangelho da graça. E se não fossem impedidos, submeteriam esses novos cristãos àquele legalismo da antiga religião. E não é isso que Deus quer de nós. Amém, igreja? Deus não quer que nós sejamos fariseus, legalistas, debaixo de regras e de normas de uma religião. Mas Deus espera de nós um coração convertido, um coração contrito, um coração entregue a Jesus, um coração que ama a Deus e que ama a sua obra. Paulo fala que ele era muito zeloso por tudo aquilo que ele fazia, quando ele ainda não era convertido a Cristo, né? A palavra diz que ele
seguia muito bem e seguia tão bem que perseguia a igreja de Cristo. Vocês sabem que Paulo foi um perseguidor, né? Paulo é aquele que estava lá, né, quando Estevão foi apedrejado. Paulo perseguia os cristãos. Paulo queria destruir a igreja de Jesus Cristo. Então Paulo escreve esta carta para explicar a radical diferença entre a morte e a ressurreição de Jesus. Essa diferença que ele inaugura, então, uma nova aliança com Deus. Jesus Cristo inaugura uma nova aliança com Deus, com a sua morte e com a sua ressurreição. E somente pela graça, mediante a fé, que o homem é justificado. Essa era a pregação do evangelho que Paulo levava às pessoas. E é apenas pela fé que deve levar a nova vida na liberdade do Espírito e santificado não por obras legalistas, mas pela obediência que provém da fé na obra de Deus a favor dele, dentro dele, por meio dele, mediante a graça e o poder de Deus. E eu quero abrir um parênteses aqui. Quando eu pergunto para você o que é graça, todo mundo tem uma resposta pronta, não tem? Graça é favor imerecido, o favor que nós não merecemos. É isso que nós cremos. Mas graça também é poder de Deus sobre a sua vida. Poder de Deus para transformar, para mudar. Porque quando nós experimentamos a graça, quando nós entendemos a graça, nós sabemos que nós fomos libertos pela graça através de Jesus Cristo. E então o que acontece? O favor que nós não merecemos nos alcançou, mas também graça é poder de Deus, porque nós, por nós mesmos, nós não conseguimos ser diferentes. Nós não conseguimos ter essa nova criatura em Cristo Jesus, regenerada pelo Espírito Santo. Então nós precisamos de quem? Do Espírito Santo e do seu poder. Aí sim, isso também, aliado ao favor que nós não merecemos, nós conseguimos dar testemunho do nome de Jesus. A nossa vida é mudada, a nossa vida é transformada, porque aí então nós assumimos com consciência a libertação que o Senhor trouxe para nós desse legalismo, dessas regras, dessas imposições que as religiões impõem sobre as pessoas. Amém, igreja? Então, o convite em Gálatas é para nós descobrirmos e entendermos a diferença que a liberdade que Cristo traz para, assim, nós podermos ter uma vida realmente nova em Cristo Jesus. Para entendermos essa liberdade, né? Porque a liberdade não é para libertinagem, pelo contrário, a liberdade em Cristo Jesus nos traz responsabilidades da vida cristã, não é? Então Paulo vem para exortar, para ensinar e para chamar de volta aqueles que estavam se desviando do evangelho verdadeiro, estavam se rendendo de novo àquelas doutrinas dos judaizantes. Então Paulo vem e Paulo começa a carta mencionando Deus como Pai, Deus supremo que gera vida vencendo a morte, esse Deus que nos dá a sua paz e a sua graça. E eu quero dizer aqui a você, só tem paz quem experimentou a graça de Deus. Porque a paz é manifestada para aquele que vive na graça. Porque quando eu não estou experimentando a graça de Deus, eu quero fazer tudo do meu jeito, cumprir todas as normas, como lá no Antigo Testamento, as pessoas tinham que cumprir todos aqueles mandamentos, toda aquela lei. E aí então Deus já sabia que nós não iríamos conseguir cumprir toda a lei. Por isso que ele então traz, porque se você cumprisse, vamos dar um exemplo dos 10 mandamentos, você cumprisse 9,
e um deles você não cumprisse, você já estava fora, você já era considerado aquele que não cumpre nada, era um rebelde mesmo. Então, nós somos incapazes de cumprir toda a lei, né? A lei mosaica. Nós não desprezamos os 10 mandamentos, nós não desprezamos a lei, porque a lei é bíblica, está aqui. Mas hoje nós temos a graça de Deus, que é poder de Deus sobre nós, para cumpri-la, né? De uma maneira livre, de uma maneira a demonstrar o amor de Deus sobre as nossas vidas. Paulo já começa a carta dizendo que depressa eles estavam se voltando a outras doutrinas que não eram o verdadeiro evangelho. E ele enfatiza que somente em Cristo nós podemos ser salvos dos nossos pecados e resgatados deste mundo perverso. Paulo pergunta então se ele estava procurando o favor das pessoas. Ele pergunta no começo do capítulo 1. E é interessante porque as pessoas, o ser humano, ele precisa de uma autoestima melhorada, né? De uma autoestima melhor, uma autoestima alta. Todo ser humano busca isso. E quem de nós, né, não busca, de repente, estar agradando ou querendo agradar as pessoas? Buscando o favor das pessoas, buscando a aprovação das pessoas, não é? Normalmente nós somos assim, nós fazemos as coisas, mas nós queremos elogio, nós queremos reconhecimento, nós queremos a aprovação das pessoas, não é? E Paulo, então, ele contesta aquelas pessoas que estavam contra ele, dizendo, eu, por acaso, preciso de aprovação? Né? Paulo está contestando aquele povo que era contra ele. Ele falou, não, eu preciso da aprovação de Deus. E aí, então, foi onde ele fala, né, que o evangelho foi revelado, foi por Deus, não foram homens que ensinaram a Paulo. E Paulo, então, pergunta isso, e ele fala mesmo que, Paulo insiste que o nosso valor, ele vem de Deus. Então, você tenha consciência disso, que o teu valor não vem se o teu marido te elogia, se os teus filhos te agradecem das coisas que você faz, ou se a tua esposa te elogia ou não, mas o teu valor não vem disso, desses elogios que você recebe. O teu valor é Deus que dá, e esse valor é um valor infinito, que não se mede, é um valor que é um valor de cruz, porque Jesus Cristo foi para a cruz por causa de você, por causa do amor que Deus tem a você. Por isso que é um valor que não tem término, é um valor infinito para Deus. E é difícil agradar a Deus e agradar aos homens. As duas coisas não combinam, e nós temos que decidir quem é mais importante. A quem devemos agradar? A Deus ou aos homens? Então, em primeiro lugar, eu quero destacar nesta carta de Paulo que o evangelho não é uma mensagem humana. Por isso que muitas vezes as pessoas leem a Bíblia e as pessoas dizem assim, eu não consigo entender a Bíblia. Não é? Tem gente que fala isso, não fala, pastora? Não consigo entender a Bíblia. Eu leio, mas não entendo. Por quê? Porque o evangelho não é uma mensagem humana. Você não tem que entender com o seu raciocínio apenas. Claro que no contexto histórico, tudo que está acontecendo, é com o nosso raciocínio. Mas para você ter a revelação da palavra de Deus, você tem que pedir para o Espírito Santo te revelar. Então, todas as vezes que você for ler a Bíblia, você primeiro se coloca diante de Deus e fala, Senhor, fala comigo. Porque nós temos que entender que através dessa escrita existe uma mensagem. E essa mensagem só é revelada pelo Espírito Santo de Deus. Então o evangelho não é uma mensagem humana. O evangelho de Deus, ele é sobrenatural e tem um poder sobrenatural. Não vem de homens nem de criação humana. Ele tem o poder de mudar as vidas, porque vem de Deus. É o poder de Deus manifestado
no ser humano. Um exemplo clássico disso foi o apóstolo Paulo, né? Que nós já falamos um pouquinho sobre ele. A mudança que aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Ele era um perseguidor. Ele destruía a igreja de Cristo, ou pelo menos ele pretendia destruir a igreja de Cristo. E ele agiu com maldade, com crueldade por muito tempo. Até que, na estrada de Damasco, Deus fala com ele. Deus fala com ele, Deus manifesta a sua graça de tal maneira que aí sim ele se rende a Jesus Cristo, ele se rende a Deus. E é interessante por quê? Porque a nossa vivência, as nossas convicções espirituais, elas atingem profundamente a nossa psique, a psique do ser humano. E é isso que determina as nossas crenças e o nosso estilo de vida, para o bem ou para o mal, não é? Paulo, ele cria fielmente que ele tinha que fazer aquilo que ele fazia, de perseguir a igreja. Ele achava que ele estava sendo zeloso da lei, perseguindo a igreja. Às vezes, nós cremos em certas coisas que a gente pensa que é para o bem, mas não é. É para o mal, e nós estamos dando até mau testemunho com relação a isso, nas crenças que nós temos. E é tão interessante porque as pessoas mais bem intencionadas são aquelas que são defensoras ferrenhas daquilo que creem. Só que quando elas recebem uma nova informação, uma informação verdadeira, que vem com a revelação do Espírito Santo, aí então o castelo de areia rui. Não é assim? Ele desaba. Por quê? Porque são convicções em coisas que não são verdadeiras, que não são reveladas pelo Espírito Santo. Então, Paulo, de perseguidor da igreja, ele então se torna o maior pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Porque o Evangelho de Deus é poder para mudar vidas, e não é humano, é sobrenatural, como o poder de Deus é sobrenatural. Em segundo lugar, Deus tem um chamado para cada um de nós. A palavra de Deus nos garante que mesmo antes de nós nascermos, Deus já tinha um chamado para mim e para você. Aí você fala, mas pastor, eu não tenho chamado para missionário, nem para pastor, nem para evangelista, eu não tenho chamado. Tem, meu querido, minha querida, você tem um chamado. Se você vive, se você respira, se um dia a graça de Deus te alcançou, você tem um chamado. Deus tem um chamado para você desde antes da fundação do mundo. Salmo 139, versos 13 a 16 diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Mas não para aí, tem muitas referências na Bíblia que falam que Deus nos conhece antes mesmo de nós sonharmos em existir, não é? Ele já sonhava com a nossa existência. Em Jeremias capítulo 1, verso 5, o profeta diz assim, que Deus falou a ele: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Pega essa palavra para você. Deus falou a Jeremias, mas ele fala para você, ele fala para mim, que antes mesmo de nós sermos formados no ventre, ele já nos escolheu.
Antes mesmo de você nascer, Ele já sabia quem você seria. Ele já sabia, Ele já tinha um propósito para a tua vida. Esse é o chamado de Deus para mim e para você. Deus tem um propósito para cada um de nós, um chamado especial, um chamado que... Aí você fala, mas eu ainda não discerni qual é o meu chamado. O seu chamado é proclamar as boas novas de Jesus. O seu chamado é expressar o amor de Deus através da graça maravilhosa do Senhor Jesus. É dizer, olha, eu sempre fui pecador, eu sempre andei em coisas erradas, eu sempre fiz e falei coisas que não devia, mas a graça de Deus me alcançou e hoje eu posso glorificar a Deus, hoje eu posso falar do amor de Deus. Esse é o teu chamado, é o chamado que você tem. Lá na sua loja, lá no seu escritório, lá no seu trabalho, lá no seu emprego, na sua escola, na sua faculdade, é lá. É dirigindo a van, é falando com as crianças. Você tem um chamado, dirigindo seu caminhão, falando com seus amigos. Você tem um chamado. Você que tem a sua empresa, você que se relaciona. Hoje é muito comum, né? Essa rede de relacionamentos que nós temos através das mídias. Você tem um chamado, evangelize, fala do amor de Deus, dê testemunho daquilo que Deus está fazendo na sua vida, para a glória de Deus. Amém, igreja? Vocês estão comigo? Glória a Deus. O percurso religioso de Paulo e sua conversão ilustram a iniciativa soberana e graciosa de Deus, que livrou Paulo do racional, do apego à letra da lei nas tradições. A manifestação de Jesus ressurreto quebrou tudo isso, quebrou essa rigidez que Paulo tinha e abriu sua compreensão para a soberana graça de Deus, que não depende da construção religiosa humana, porque vem de Deus. Muitas vezes nós estamos na igreja e nós, na igreja, trabalhamos, temos prazer de estar na igreja, cantamos, trabalhamos na diaconia, damos aula para as crianças, pregamos, né, oramos, mas muitas vezes fazemos isso de um modo automático. Fomos acostumados a isso. E não é isso que Deus quer de nós. Um rito, né? Um ritual da religião. Deus não quer isso de nós. Deus quer o nosso coração. Deus quer que nós experimentemos a graça. Deus quer que nós experimentemos esse favor que nós nem merecemos, porque achamos que somos religiosos e por isso somos especiais. Somos mais do que as outras pessoas. Não, nós não somos. Nós somos seres humanos miseráveis. Com uma diferença, fomos alcançados pela graça de Deus. Essa graça que agora você é instrumento de Deus para as outras pessoas. E começa lá dentro da sua casa, dando testemunho, orando. Né? Essa semana uma pessoa me procurou e disse assim, eu estou muito triste com meus filhos, né? E as coisas não estão indo muito bem. Mas não, eu falo assim que um dia os filhos deles vão crescer também, e eles vão ver como é que é a situação. Falei, não fala assim não, fala assim não. Você tem que abençoar seus filhos. Não é porque seus filhos são assim com você que você tem que desejar que os filhos deles façam a mesma coisa com eles. Pelo contrário, você tem que orar. Ore pelos seus netos para que eles sejam pessoas boas. Ore para os seus netos para que eles não cometam os mesmos erros dos seus filhos, que muitas vezes, né, maltratam, distratam, desprezam os pais, os avós, humilham. Né? Não faz isso. Contra-ataque o mal com o bem. Não é? É isso que nós precisamos fazer. Expressar a graça, ser um meio da graça, para aquela pessoa se render a Jesus e ser transformada pelo poder sobrenatural de Deus. Amém?
Em terceiro lugar, Deus deseja revelar seu Filho em nós. Deus se revela a nós no tempo dele, no momento certo. Você crê que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas? Tem um tempo determinado para todas as coisas. Pastora Mônica pregou, né, pastora? Lá em Cornélio, pregou sobre o tempo, e eu assisti a sua pregação. Foi muito bem colocado, tudo que ela falou sobre o tempo. Ela disse que vai pregar aqui para falar sobre o tempo. Muito boa palavra. Mas a palavra de Deus diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Lá em Eclesiastes fala isso. E nós, como testemunho rápido para vocês, nós vivemos isso na nossa família, não é? Minha filha lá com 14 anos de casado, fazendo muitos tratamentos para conseguir engravidar, nunca conseguiu engravidar através do poder humano. Mas foi no tempo de Deus, na hora de Deus, que tudo veio a acontecer, sem que ninguém tomasse nenhuma atitude de medicamento, de tratamento, de nada. Foi Deus, no tempo dele, na hora dele, que nos abençoou. E eu quero dizer para vocês que a minha neta é linda. É a mais linda de todos aqui. Então, Deus se revela sim, no tempo dele, na cronologia dele. Ele pode nos mudar, tanto que aquele que perseguia a igreja, agora passa a se tornar o mais ardente discípulo de Jesus Cristo, e também servo do Senhor. No verso 23, diz que aquele que antes perseguia a igreja, agora prega a fé. Olha que coisa linda, né? Eu vivi isso na minha vida. Eu muitas vezes critiquei, quando eu ainda estava lá na outra religião, eu critiquei os crentes. Eu falava mal dos crentes. Eu falava, esse povo não tem entendimento, deve ser, né? E falava umas coisas lá. Mas hoje eu prego a fé. Olha como Deus muda, não é? Hoje eu prego a fé, hoje eu falo do evangelho, do amor de Jesus. Então, é o poder de Deus sendo manifestado em nós. Agora, Paulo conhecia a verdade e o caminho para a salvação dos pecados. Ele queria convencer a todos de que eles também poderiam alcançar essa graça e ter essa paz que vem de Deus, quando nós experimentamos, quando nós vivemos a graça de Deus. A transformação, a mudança do homem interior e do exterior, é Deus que opera. Não adianta você forçar a situação. Você tem que pedir para Deus te mudar, né? E a nós cabe apenas nós sermos instrumentos de Deus nas mãos dele, sabendo que ele vai nos mudar para nos usar como testemunho para exaltar o seu nome. E eu já vou concluir, então, dizendo que quantas vezes em sua vida você defendeu algo como verdade, mas hoje o evangelho da graça se abriu para você. Hoje o verdadeiro evangelho veio até você. E como foi orado aqui, né, acho que foi o Oswaldo que orou, que Deus não faz conta do tempo da nossa ignorância. Glória a Deus por isso. Não é? Deus não faz conta do tempo que nós não entendíamos, que nós não tínhamos a revelação do Espírito Santo de Deus. Mas agora que nós conhecemos, Deus faz conta. Porque Deus nos ensina através da sua palavra, através da pregação, através de uma oração respondida, através de um testemunho. Deus fala, Deus ensina. E aí sim, nós temos a responsabilidade e Deus pode nos cobrar com relação ao nosso testemunho para exaltar o nome do Senhor. Paulo foi verdadeiramente um homem assim, muito rígido, que perseguia os cristãos e também o cristianismo. E muitas vezes nós somos assim. Nós queremos defender Deus. E põe uma coisa na sua cabeça, Deus não precisa de defesa. Né? Deus não precisa que nós, na nossa pequenez, decidimos aí defender Deus. Porque Deus é soberano, Deus é gracioso. E Deus sabe todas as coisas. Quando nós desfrutamos da graça e da misericórdia de Deus,
A humildade abre o nosso coração para nós reconhecermos que nós necessitamos dele. Os humildes estão prontos para crescer. Eu ouvi um testemunho essa semana de alguém aqui da igreja, que disse assim para mim: o tempo de tribulação, o tempo de afastamento, foi um tempo onde eu cresci, onde eu vi quem verdadeiramente eu era. E eu não era uma pessoa boa, eu era uma pessoa zelosa pela igreja, mas eu não era uma pessoa que dava um testemunho bom, porque eu buscava o reconhecimento e a valorização do meu ego. Mas hoje, Deus trabalhou na minha vida, está trabalhando na minha vida, e eu procuro ser uma pessoa humilde diante de Deus. Então nós temos vários testemunhos de que Deus está movendo o sobrenatural na vida daqueles que buscam a Deus. Então aqui fica o meu incentivo para você, para que você busque a Deus verdadeiramente, de uma forma que Ele se revele a você, de uma maneira que você não resista à presença de Deus, que você se renda, que você declare ao Senhor resistência zero ao Espírito Santo, ao mover de Deus, ao poder do Espírito Santo sobre a tua vida. Que você verdadeiramente seja um adorador que Deus procura, um adorador que você é levantado no Espírito, porque nós temos que ser levantados no Espírito, para que verdadeiramente o Senhor nos encontre. Amém? Então que nesta noite você possa se colocar diante do Senhor e verdadeiramente dizer: Senhor, eu quero experimentar a tua graça, eu quero viver esse poder sobrenatural, eu quero, e é hoje, Senhor, é hoje, e eu quero orar com você agora. Se você é aquele que quer experimentar a graça de Deus, eu quero que você se coloque em pé e nós vamos orar por você. Você que está na sua casa, nos acompanhando pela internet, se você ainda não experimentou a graça de Deus, que você também se coloque agora diante do Senhor, para que o Senhor venha de um modo sobrenatural, manifestando o seu amor e do seu poder na sua vida. Querido Deus e amado Pai, aqui estão pessoas, irmãos e irmãs, que muitas vezes, Senhor, têm trabalhado ardentemente, zelosamente na tua casa, nos ministérios, mas quem sabe, Senhor, ainda não tiveram uma experiência verdadeira, real, como Paulo teve, de experimentar a tua graça, de viver verdadeiramente pela fé, crendo que nós só somos justificados pela fé e que a graça do Senhor manifestada na nossa vida traz, Senhor, a salvação em Cristo Jesus mediante a fé. Pai, que nesta noite nós possamos render o nosso coração ao Senhor, porque muitas vezes nós vivemos de nostalgia, nós vivemos dizendo do passado, nós dizemos de homens e mulheres que experimentaram o teu poder, mas nós mesmos, Senhor, estamos frios, estamos longe de experimentar o teu poder que nos transforma, que transforma a nossa vida, para nós sermos agentes de mudança e de transformação. Papai querido, em nome de Jesus eu peço que o Senhor alcance os corações nesta noite, que verdadeiramente o teu evangelho seja revelado pelo poder do teu Espírito Santo, e que nesta noite, Senhor, vidas sejam mudadas, transformadas, e que eles sejam verdadeiramente rendidos aos teus pés, papai. Vem com o teu poder, manifesta a tua glória na vida de cada um deles, para que haja mudança, transformação, para que haja libertação de normas, de regras, mas que verdadeiramente todo legalismo caia por terra em nome de Jesus, que possamos experimentar
a graça maravilhosa, em nome de Jesus, e que o teu poder se manifeste sobre cada um dos teus filhos que estão aqui, Pai. Alcança aqueles que estão acompanhando pela internet, ou ao vivo, ou que em algum momento vão assistir essa pregação, essa tua palavra, Senhor. Que eles também sejam alcançados com a tua graça e com o teu poder. E assim nós oramos em nome de Jesus e te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Creia, meu irmão, minha irmã, creia que a graça de Deus está sobre você. E eu já quero agora impetrar a bênção sobre vocês, sobre a casa de vocês, porque nós vamos terminar este culto celebrando a Deus, a sua graça e o seu poder. Amém? Para que você saia daqui cheio mesmo da presença e do poder do Espírito Santo de Deus. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a consolação, a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus relacionamentos, sobre a tua família, sobre os de perto e os de longe, sobre a igreja de Cristo espalhada por toda a terra. E se assim você crê, você diz amém. Louve ao Senhor agora, cante essa maravilhosa graça que só o Senhor Jesus pode te dar. Sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu.
Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me